Alguém do Colégio Expressivo, por gentileza? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara de Vereadores de Xanxerê. Hoje não estamos aqui apenas para entregar prêmios, estamos aqui para celebrar ideias. Ideias que nasceram dentro das nossas escolas, ideias que foram colocadas no papel por crianças e adolescentes. Ideias que nos convidam a refletir sobre respeito, igualdade, proteção e, principalmente, sobre a importância de construirmos uma sociedade verdadeiramente livre da violência contra a mulher. Hoje, cada frase e cada desenho que chegou até nós representa muito mais do que um trabalho escolar. Representa um olhar, uma percepção, uma voz, uma mensagem, e algumas dessas mensagens foram escolhidas para receber um reconhecimento especial nesta noite. Mas existe algo ainda mais importante. Cada estudante que participou desse concurso já ajudou a construir o Agosto Lilás. Porque falar sobre violência contra a mulher também é falar sobre prevenção. E prevenir começa pela educação. Começa quando ensinamos nossas crianças e adolescentes que respeito não é favor, que amor não é controle e que cuidado não é posse. E que a violência nunca é justificável. Ninguém deve sentir medo dentro de uma relação. É na educação que plantamos as sementes de uma sociedade mais consciente, mais justa e mais humana. E é por isso que essa noite é tão especial. Porque cada palavra escrita e cada desenho criado carregam uma mensagem de esperança, a de que podemos educar para o respeito, transformar comportamentos e construir juntos um futuro em que nenhuma mulher precise viver com medo. E essa noite também nos convida a refletir sobre algo muito especial. Quando diferentes pessoas, instituições se unem por uma causa, a transformação acontece. E é com muita alegria que registramos a presença das autoridades que aceitaram fazer parte deste momento. Então, cumprimentando a todos, iniciamos pelo vice-prefeito Adenilson Biazus, o presidente da Câmara de Vereadores, Claudemir Fernandes, a promotora Ana Cristina Boni, a Cabo Betanin da Rede Catarina, a Fernanda Oliveira, que é vereadora e procuradora da mulher, Luciana Contini, vereadora e subprocuradora, Vinícius Crenolini, vereador, Davi Pinto de Oliveira, vereador, o Sidão, vereador, Eliandro Arcego, vereador, Evandro Berto, vereador, e Evandro Saibo, vereador. E em nome deles, estendemos cumprimentos a todos os presentes. Cada um representa uma grande parte nessa rede, uma rede que precisa estar preparada para acolher, orientar, proteger e transformar. E é justamente por isso que a dinâmica desta noite será muito especial. A todos vocês, nosso muito obrigado por aceitarem fazer parte desta noite. Registramos ainda a presença dos membros dos Conselhos dos Direitos das Mulheres. Convidamos para que as conselheiras presentes fiquem em pé para que possam ser conhecidas. Convidamos também a nossa secretária executiva do Conselho, a senhora Luciana Contini, para que se coloque em pé e seja igualmente reconhecida. E solicitamos uma salva de palmas dessas mulheres que trabalham aqui. Neste momento, convidamos a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, senhora Michele Cagliari, para fazer uso da palavra e dirigir sua mensagem aos presentes. Boa noite a todas as autoridades aqui presentes, à Câmara de Vereadores, por todos os vereadores estarem aqui hoje nesta casa e nesse dia tão especial, né? Obrigada a todos que estão aqui. O concurso Frase e Desenho foi lançado por meio digital com o intuito de levarmos informações sobre a violência contra a mulher às escolas do município, abarcando os alunos da 8ª série, 8º ano, para promover entre os adolescentes a reflexão e o engajamento na prevenção da violência contra a mulher, por meio da criação de uma frase e desenho de campanha que será utilizada como mensagem oficial
de sensibilização junto à comunidade. Os trabalhos guardam relação direta com o tema do concurso, com linguagem clara, objetiva e de fácil compreensão pelo público em geral, considerando seu uso como mensagem de campanha. Foram considerados, entre outros aspectos, a adequação ao tema, a originalidade, o impacto e a clareza da mensagem. Para os 11 representantes finalistas, um por escola, receberão a medalha Amigo do Conselho. E a obra vencedora terá seu trabalho reproduzido em campanhas do município referente ao combate da violência contra a mulher. E vai ganhar também uma poupança no valor de R$500. A adesão de 11 escolas foi uma grata satisfação de que nosso esforço na construção de uma sociedade livre de violência rendeu frutos. Recebemos muitas obras, 232 obras. E também fomos recebidas com muito carinho pelos colégios em que o Conselho foi chamado. Nesse momento eu não vou falar sobre como a violência impacta na vida de toda a comunidade. A percepção desse impacto está demonstrada na sensibilidade de cada estudante que pensou sobre o tema da violência contra a mulher. Agradeço a escola que aderiu à campanha, as conselheiras que disponibilizaram tempo para aplicar dinâmicas aos adolescentes. Recebemos obras de arte de encher os olhos e deixar o coração pleno do sentimento de missão cumprida. Meu muito obrigada à Câmara de Vereadores mais uma vez, que cedeu a Casa do Povo para que estejamos aqui nessa noite de premiação. Quero agradecer à Procuradoria da Mulher, que luta incansavelmente, juntamente com a Rede Catarina e outras instituições e entidades. Nós lutamos incansavelmente pelo fim da violência contra a mulher. Estamos juntas nessa luta. A secretária dos conselhos, Luciana Contini, que nunca mediu esforços para que tudo saísse perfeito. E sem a sua ajuda, Luciana, jamais estaríamos aqui hoje, porque o conjunto da obra se dá quando unimos forças e ideias para que a nossa caminhada na missão da prevenção da violência torne o mundo um lugar mais justo de se viver para as meninas, para as mulheres e para as pessoas idosas. Que esta noite seja de alegria, muito embora o assunto seja de uma seriedade inquestionável. E eu falo com alegria porque eu vejo um futuro promissor em cada representação de frase, em cada desenho, e que cada vencedor que vai vir aqui hoje represente seus colegas que participaram também, replicando a semente de uma sociedade livre de violência. Muito obrigada. Então, o nosso sincero agradecimento a todos os membros do Conselho pela presença, pela participação e compromisso, que fortalecem a construção de políticas e ações voltadas à promoção, proteção e garantia dos direitos das mulheres. Também queremos estender nosso agradecimento à Câmara de Vereadores por ceder a Casa do Povo para a realização dessa importante ação, a P4 pelo patrocínio dos lanches que serão servidos ao término da premiação, a ACA, Associação Casa da Amizade, pelo patrocínio das medalhas e dos materiais de papelaria, contribuindo para tornar esse momento ainda mais especial, a senhora Claudete Julian, senhor Fábio Busata e senhor Marcos Pedroso, que nos presentearam com esse vídeo incrível, reunindo e valorizando os trabalhos dos nossos estudantes que estão sendo passados aqui na tribuna, ao Paulo Munarete News pela parceria e por estar sempre presente, apoiando e divulgando as ações do Conselho. E de forma muito especial, nosso agradecimento a todas as escolas que aderiram ao concurso Frase e Desenho, incentivando seus estudantes a participarem. Refletiram e expressaram por meio da arte das palavras uma importante mensagem de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. A todos que contribuíram para que esta ação acontecesse, a nossa mais sincera gratidão. Agora, teremos uma apresentação artística. Chamamos os alunos da Escola de Ensino Fundamental Augusto Colato, que tem a honra de apresentar o projeto Vozes de Ontem, Eco de Hoje, Força de Sempre. Essa iniciativa
iniciativa surge alinhada às diretrizes do programa Catarina por Elas, do governo do estado de Santa Catarina, reafirmando o nosso compromisso coletivo com o cuidado, a proteção, o respeito e a constante valorização das mulheres na nossa sociedade. Nesta apresentação, seremos levados a um cenário de museu diferente de tudo que já vimos. Nele, as personagens ganham forma como estátuas dinâmicas de Catarinas que marcaram a história. A cada toque recebido, essas mulheres despertam para revelar aquilo que por muito tempo foi calado. Seus segredos, suas dores, seus saberes e seus desejos mais profundos. Ao resgatar a trajetória do passado para refletir sobre a realidade de hoje, buscamos reforçar a importância da mulher como ser humano pleno, livre, pensante e protagonista da sua própria história. Convidamos a todos que abram seus corações e mentes para essa experiência de arte, reflexão e empatia. Uma excelente apresentação a todos. Eu sou Catarina, a anônima, mais conhecida como imigrante de Santa Catarina, a mulher do povo, a força invisível que construiu as fundações do estado. Eu cruzei o oceano com medo, escondendo minhas cartas de amor na costura do vestido. Eu trabalhei na terra até as minhas mãos sangrarem. E era eu quem mantinha a cultura do meu povo viva, através das histórias que eu contava aos meus filhos. Enquanto pais, maridos e generais ganhavam terras, ruas e estátuas em seus nomes, as mulheres imigrantes eram tratadas como apêndices. Elas sofriam sozinhas com a depressão do exílio, o isolamento na mata e muitas vezes parto, sem assistência médica. Seu sofrimento físico era brutal, agravado pelo fato de que suas vontades e sentimentos eram anulados em prol da sobrevivência da sua família. A mulher colona não cuidava apenas da sua casa e filhos. Ela carpia na terra, cuidava dos animais e carregava peso, muitas vezes grávida ou amamentando. Eu desejo que no futuro alguém olhe para trás e veja esse estado Santa Catarina, não apenas pelos generais e monumentos, mas sinta o cheiro do pão que eu assei e o trabalho que eu fiz para erguer essas cidades. Eu desejava o reconhecimento e o afeto. Queria que o mundo reconhecesse a minha dor e o meu trabalho. Mas não, eu passei pelo medo da fome e da violência doméstica. Eu quero que as pessoas reconheçam que Santa Catarina foi mantida viva na cozinha, nas canções de Minério e nas cartas escondidas, e não nas espadas militares. Eu sou Santa Catarina de Sena, mística e doutora da igreja, a mente brilhante e trancada no papel de giz. Muitos acham que eu era silenciosa e submissa. Meu segredo? Eu escrevi cartas, dando ordens a papas e reis. Eu não tinha medo deles, porque a voz que eu ouvia dentro de mim era muito mais alta que o grito de qualquer imperador. Na Itália, no século XIV, o único destino aceitável para uma mulher era o casamento ou o convento enclausurado. Quando me recusei a me casar aos 12 anos, a minha família me puniu severamente, me transformando numa espécie de empregada doméstica da própria casa, para quebrar meu orgulho. Eu cheguei a raspar a minha própria cabeça. A minha intenção era justamente me tornar feia ou horrorosa pelos padrões da época, assim sabotando qualquer chance dos homens da cidade terem algum tipo de interesse por mim. Quando comecei a agitar as minhas cartas políticas e teológicas, já que não sabia escrever formalmente no início, fui acusada de heresia, loucura e de ser controlada pelo demônio. Homens da igreja não aceitavam que o conhecimento teológico profundo pudesse vir de uma jovem laica. Eu precisei passar por exames e julgamentos humilhantes para provar que a minha inteligência e que as minhas visões eram legítimas. Meu desejo era que as mulheres não precisassem de visões divinas para serem ouvidas. Que a inteligência de uma mulher fosse prova suficiente e que ela merece dar a mesma. Eu desejava a autonomia intelectual e o respeito mútuo. Eu queria que a voz de uma mulher tivesse peso político e espiritual por si só, sem a necessidade de ser validada por milagres ou por visões divinas. Gostaria de ter vida em uma sociedade onde o livre-arbítrio feminino e o intelecto fossem celebrados, permitindo que as mulheres debatessem e governassem lado a lado com os homens, sem serem vistas como tentações ou seres inferiores. Eu sou Tadeu de Alexandria, mártir intelectual, o cérebro que ameaçou o Império Romano. O imperador mandou me calar porque venci 50 filósofos em um debate. O meu crime não foi apenas a minha fé, foi ser mais inteligente que todos os homens do palácio juntos. No século IV, o conhecimento é um clube masculino.
Ao debater com 50 dos maiores filósofos pagãos da Alexandria e vencer todos eles, cometi o pior pecado para a época, humilhar a masculina publicamente através da lógica. O imperador Maximino, incapaz de vencer os argumentos, tentou o caminho clássico da opressão de gênero, suborno sexual e casamento forçado. Quando rejeitei, a resposta foi a violência física extrema. A roda de Catarina, uma roda cheia de lâminas, foi projetada especificamente para despedaçar meu corpo. Uma punição sádica para demonstrar controle físico sobre o corpo de uma mulher rebelde. Antes mesmo da roda me tocar, ela se despedaçou, desmoronou. A maioria das pessoas dizem que foi sorte. Eu digo que foi a minha fé. Como a roda não funcionou, apelaram para outros métodos. Me decapitaram quando eu tinha apenas 18 anos de idade. Eu desejava que o conhecimento não fosse uma sentença de morte para as mulheres, e sim que a roda que me torturou e a minha vida tirada fosse transformada em uma roda de estudos para todas as meninas do Egito. Eu desejava a liberdade da mente. Eu queria que Alexandria, uma cidade famosa por sua biblioteca, fosse refúgio onde as mulheres pudessem estudar ciência, filosofia e teologia, sem que isso fosse visto como uma heresia ou ameaça ao poder dos homens. Eu desejava que a roda que me torturou, a minha vida tirada, fosse transformada em uma engrenagem de conhecimento para gerações de mulheres e meninas. Eu sou Catarina de Médici, a estrangeira rejeitada que governou pelas sombras. Dizem que sou a rainha negra, a mestre dos venenos, mas a verdade é que eu só usava o medo, porque era a única arma que uma mulher estrangeira tinha de manter seus filhos vivos em uma corte que me odiava. Eu vim de uma família de banqueiros, e não da realeza tradicional, e eu era humilhada na corte precisa por isso. Me chamavam de a filha dos mercadores, e como mulher, o meu valor era medido estritamente pelo meu sangue e dote. Eu passei os primeiros 10 anos de casamento sem conseguir engravidar, e na época, a culpa da infertilidade era sempre da mulher. Eu vivi sob a ameaça constante de ser repudiada e devolvida à Itália como mercadoria defeituosa, recorrendo a curandeiros e poções humilhantes para conseguir engravidar. O meu marido, o rei Henrique II, era abertamente apaixonado por Diane de Poitiers, uma mulher muito mais velha, e ele a favorecia, me excluindo de decisões políticas, mesmo eu sendo sua esposa. Eu era forçada a aceitar Diane como a verdadeira rainha de fato, controlando inclusive a educação dos meus próprios filhos. E eu só tive poder quando meu marido morreu. O meu desejo, eu queria ser artista, eu queria a paz, a arte e a aceitação. Eu queria viver em um mundo onde não precisasse me transformar em uma estrategista implacável e violenta. Eu queria ser livre do fardo de um reino que me odiava. Eu sou Catarina II, mas como alguns costumam me chamar, Catarina a Grande. Todos me conhecem pelas minhas guerras de territórios, mas meu segredo é que passei noites em claras escrevendo leis para proteger as crianças. E os homens do meu conselho simplesmente a jogaram fora, porque eu era mulher. Eu aprendi cedo como imperatriz, precisava ser 2 vezes mais forte, mais inteligente, mais preparado, mais firme, porque qualquer um meu poderia ser usado como prova de que mulheres não nasceram para governar. Enquanto os imperadores eram avaliados pelas suas decisões políticas, eu era observada pelas minhas roupas, minha aparência, meus relacionamentos, como se uma mulher nunca pudesse ser algo além disso. Eu lia, filosofava, escrevia, debatia com pensadores da Europa, mas muitos preferiam fingir que uma mulher inteligente era uma ameaça e não uma governante. Muitos homens aceitavam as minhas ordens dentro do campo de batalha, mas se recusavam a aceitar as minhas ideias dentro dos salões do governo. Governar já era difícil. Governar sendo mulher significava desconfiar dos meus aliados, provar o meu valor diariamente e suportar os boatos criados para enfraquecer a minha autoridade. Percebi que a maneira mais fácil de atacar uma mulher poderosa era transformar a sua vida amorosa em escândalo. Criaram lendas e boatos absurdos sobre mim, porque as minhas conquistas políticas eram difíceis demais de serem apagadas. Eu desejava entrar na história não apenas como imperatriz, mas como prova de que o intelecto de uma mulher poderia moldar o destino do império. Eu desejava transformar a Rússia em uma nação moderna, com leis mais humanas e educação mais ampla, mas até mesmo seus projetos mais progressistas esbarravam em homens que temiam mudanças vindas das mãos de uma mulher. Eu desejava que o mundo me conhecesse. Pelas minhas bibliotecas,
e pelas cartas que troquei com filósofos. E não pelos boatos maldosos que inventaram sobre a minha vida amorosa para tentar me diminuir. Eu nunca pedi licença para ocupar o poder. Eu tomei o meu lugar nele. E talvez seja exatamente isso que muitos nunca me perdoarão. Chegamos ao fim da apresentação, mas não ao fim da jornada. Olhar para trás e recontar a história das Catarinas não é apenas um exercício de memória, é um ato de justiça e reconhecimento. Todas essas Catarinas passaram por provações imensas. Elas enfrentaram a calúnia, a solidão, a violência, o apagamento e o cansaço extremo. Se hoje a mulher é um pouco mais valorizada, se nossos alunos e professoras ocupam a escola e têm o direito de estudar, falar e liderar, é porque essas mulheres usaram a força como a arma mais perigosa da terra para abrir caminhos. Nós somos herdeiros do conhecimento, que outrora foi sentença de morte. Contudo, esse museu não é apenas um lugar de contemplação vazia. Ao olharmos para o presente, percebemos que os desafios mudaram de roupagem, mas persistem. A mulher contemporânea ainda luta contra a dupla jornada, a desvalorização profissional, o julgamento de sua vida pessoal e as estatísticas cruéis de violência que tentam transformá-las novamente em estado de silêncio. O desejo de Catarina de Sena ecoa diretamente para nossas jovens. Nunca peçam permissão para serem inteligentes. E o desejo de Catarina de nossa terra estende-se a todos nós. Que ninguém passe pelas mulheres da história sem enxergá-las. Que esse trabalho seja um pacto. Pacto de não deixarmos a poeira do tempo cobrir a voz de quem tanto lutou por nós. Muito obrigada a todos. Quando eu te conheci, você não era assim. Não te deu explicações de nada. Não tenho medo da sua ameaça. É que pra você é só ciúme, mas isso é doença e você não assume. Seu amor é mal acostumado a gritar e proibir. Você não manda em mim. Eu sei aonde eu devo ir. Eu sei o que eu posso vestir. Se tudo que eu faço te incomoda, você sabe o caminho da porta. Se um dia eu mudar pra te agradar, eu juro que eu troco o meu nome. Quer me ensinar a ser mulher? Primeiro aprende a ser homem. Primeiro aprende a ser homem. Neste momento, temos a honra de apresentar a banca avaliadora, que recebeu a importante missão de apreciar os trabalhos, selecionar o finalista de cada escola e, entre os finalistas, escolher o vencedor dessa noite. Chamamos para subir no tablado Karina Ticiani, Magda Salete Vicini, Maristela Miller, Rossari Beatriz Choqueta Lorenzetti, Sandra Abelo e Solange Ouro. Convidamos a conselheira Santina Marafon para a entrega das lembranças avaliadoras.
orientação sobre a dinâmica que conduzirá a nossa cerimônia nesta noite. Ao longo desta cerimônia, nossas autoridades e convidados terão um papel muito especial e simbólico. Cada um deles terá até 2 minutos para compartilhar uma mensagem sobre a importância da conscientização, da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher. E, em seguida, terá a honra de anunciar um dos finalistas do concurso Frase e Desenho Agosto Lilás, para receber esse reconhecimento e registrar conosco este momento especial. Mais do que entregar um prêmio, cada autoridade e cada convidado estará aqui para valorizar e celebrar uma criança ou um adolescente que encontrou na arte, nas palavras, uma forma de expressar sua voz, sua criatividade e sua sensibilidade diante de um tema que diz respeito a toda a sociedade. E talvez seja esta justamente a grande beleza desta noite. Adultos que trabalham para transformar a sociedade, reconhecendo as crianças e adolescentes que desde cedo já estão aprendendo que também podem transformá-la. Que este momento seja, acima de tudo, uma celebração da educação, da criatividade e da construção de uma sociedade em que todas as mulheres possam viver com respeito, dignidade e segurança. E agora, chegamos oficialmente ao momento mais aguardado desta noite. O momento de conhecer os grandes vencedores do concurso Frase Desenho Agosto Lilás. Pedimos que cada anúncio seja recebido com muito carinho, entusiasmo e aplausos. Porque, independentemente da classificação, por trás de cada trabalho existe uma história. Existe um estudante que parou para pensar, que teve uma ideia, que criou, que colocou no papel sua voz, sua criatividade e sua sensibilidade, que se permitiu refletir sobre um tema que precisa ser cada vez mais discutido, compreendido e enfrentado por toda a sociedade. Cada frase, cada desenho representam muito mais do que um trabalho de concurso. Representam consciência, representam coragem e a esperança de um futuro com mais respeito, igualdade e sem violência contra a mulher. E hoje teremos a alegria de conhecer aqueles trabalhos que mais se destacaram e que conquistaram o reconhecimento desta edição. Vamos então conhecer os nossos finalistas. Para darmos início, gostaríamos de reforçar a orientação às autoridades e aos convidados, para que não se estendam muito e observem o tempo de 2 minutos para suas manifestações. E na sequência, cada convidado terá a honra de anunciar um dos finalistas desta noite. Convidamos o vice-prefeito, senhor Adrilson Biazus, para dirigir-se à tribuna. Senhoras e senhores, boa noite. Reitero aqui o cumprimento a todas as autoridades já nominadas pelo protocolo, especialmente às mulheres e também aos alunos que participaram deste importante movimento. Em breves palavras, apenas compartilhar com todos o pensamento de que a violência em todas as suas formas, incluindo a violência contra a mulher, infelizmente, é um fenômeno da natureza humana que existe desde o início da sua existência. E a nós, como cidadãos ou agentes públicos, compete encontrar soluções para que nós possamos prevenir e minimizar todos esses acontecimentos. E nós temos algumas barreiras protetoras que nós precisamos reforçar. E a primeira delas, sem sombra de dúvida, é a questão dos princípios cristãos. Porque uma pessoa sem fé, ela fica mais suscetível a cometer violência. Além disso, nós temos, obviamente, que refundar e fortalecer a família, que é a principal célula da nossa sociedade. E para fortalecer isso, nós precisamos também da escola, que vai fazer o complemento dos princípios, dos valores que nós aprendemos lá no seio familiar. E a outra e também importante barreira é a atuação do Estado. E aqui eu me refiro a todas as suas esferas: Ministério Público, Câmara de Vereadores, Poder Executivo, Poder Judiciário,
Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, todas as suas corporações que agem justamente para proteger o cidadão. Então é essa atuação conjunta, como Michele, parabenizá-la, do Conselho dos Direitos da Mulher, trazendo a sociedade civil também para discutir as políticas públicas, para em conjunto, Luciana e Fernanda, nós encontrarmos as soluções. E para finalizar, apenas dizer que para mim é um motivo de muita alegria participar desse tipo de movimento, porque em 2 experiências anteriores que eu tive na vida pública, uma delas como vereador, eu propus a lei, na época o projeto de lei aprovado à unanimidade pelos senhores vereadores, que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E além disso, como secretário de Estado, em 2018, juntamente com o então delegado regional, Fernando Calfas, nós trouxemos para Xanxerê a Delegacia da Mulher. Então, desde o início da minha vida pública, buscando justiça, Michele, nós estamos nessa luta para que nós tenhamos, de fato, uma sociedade mais segura. E só para lembrar a todos, finalizando definitivamente a minha fala, nós somos a expressão de uma vida compartilhada. Tanto o homem quanto a mulher se unem para gerar e perpetuar a vida, que é o maior legado que Deus nos deixou. Então, contem com a Prefeitura Municipal para nós construirmos uma sociedade cada vez mais justa, inclusiva e igualitária. Muito obrigado. E então, anuncio a primeira finalista, que é da Escola de Ensino Fundamental Augusto Colato, Letícia Machado Granovski. Convidamos o presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê, senhor Claudemir Fernandes, para dirigir-se à tribuna. Boa noite a todos. Uau, é um momento muito especial para nós. Eu quero aqui cumprimentar o nosso vice-prefeito Adriano Piazuz, a doutora Ana, todos já nominados pelo protocolo. Quero dizer que, para nós, como Câmara de Vereadores, nós nos sentimos honrados, orgulhosos, porque hoje nós temos uma Procuradoria da Mulher aqui nessa casa, que trabalha muito, que se preocupa muito. Temos um Conselho da Mulher, que fazem trabalhos extraordinários. Temos a Cabo Betanim, que veio para somar muito com o nosso município. E hoje, doutora Ana, nós já estamos sendo espelho para outras cidades, com convites de outras cidades. Então, para nós, como Câmara de Vereadores, como homem, e que nós hoje temos 2 mulheres excepcionais dentro da nossa casa, que trabalham e valorizam cada mulher da nossa cidade, da nossa sociedade. Então, para mim é um motivo de muita honra, e eu quero aqui deixar a minha gratidão, quero deixar o meu reconhecimento, Michele, ao trabalho de vocês. Tenho certeza que toda a conscientização, da forma que vocês estão fazendo, todo ano, é o 2º ano, né, que nós estamos aqui, vocês sobem a régua dos eventos de vocês e as conscientizações que está sendo feita. Quero parabenizar todas as professoras que abriram as portas das escolas, aos professores, diretores e aos alunos. Que noite especial! Então, para mim, é motivo de muita honra. E eu quero dizer e deixar uma frase: que todo homem nasce
de uma mulher. E eu quero, a segunda finalista desta noite vem do Colégio Intelectus. Isadora Testa L. dos Santos. Convidamos a procuradora da Procuradoria da Câmara de Vereadores de Xanxerê, senhora Fernanda Oliveira, para dirigir-se à tribuna. Muito boa noite a todos. Eu quero cumprimentar aqui de uma forma muito carinhosa a todos que nos acompanham aqui presencialmente, todos que já foram citados pelo nosso protocolo, ao Paulo que nos acompanha também, sempre presente, nosso querido vice-prefeito, em seu nome, né, para não me estender e não passar dos 2 minutos, a todos que aqui estão. Eu quero agradecer, Michele, agradecer do fundo do coração essa iniciativa tão linda e tão, assim, simbólica, porque levar para dentro das escolas, e agradeço também a disponibilidade das escolas em receber isso, levar para dentro das escolas um debate tão necessário quanto esse, e como eu sempre costumo dizer, é um assunto ruim de falar, mas é um assunto necessário. Eu tenho certeza que ao fazer os desenhos, que ao pensar nas frases, todos que participaram, 200 e tantos, né, participantes, todos pararam para pensar no que é a violência. E eu acho que é disso que a gente precisa, né, Cauana? É disso que a gente precisa, é falar sobre o que é a violência. Porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que sofrem violência e talvez até muitas que cometam, que não têm ideia do que é e da extensão do dano que uma violência doméstica pode causar. Não estou falando do dano da marca roxa, não estou falando do machucado. Eu estou falando do dano emocional que é causado principalmente nas nossas crianças. Então, muito obrigada, Michele, pela iniciativa. Eu acho que temos aí grandes ideias, né, que a gente pode compartilhar. Fica aqui meu agradecimento também à Rede Catarina, que faz um trabalho incrível. E vendo as Catarinas, eu penso que quanto tempo passou e pouca coisa mudou, infelizmente, né? Mas é para isso que a gente está aqui, para tentar fazer um futuro melhor, digo sempre, um futuro melhor principalmente para as nossas crianças. Então, muito obrigada por esse espaço também. E vou apresentar aqui, então, a terceira finalista da Escola de Ensino Fundamental Dom Oscar Arnulfo Romero. Eu não vou conseguir fazer todo, né, a voz do Caleb aqui que me antecedeu, mas o nome dela é Gabriela Amaral Pedroso. Convidamos agora a promotora de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, a doutora Ana Cristina Boni, para dirigir-se à tribuna. Boa noite a todas, boa noite a todos. Renovo as saudações que me antecederam. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui nesta noite e ter a certeza que há muito tempo eu levo no coração, que a educação é a porta da transformação da nossa sociedade. Hoje, tratando de um tema tão importante, tão necessário, como o combate da violência, o combate à violência contra a mulher. O mês de agosto, chamado Agosto Lilás,
é destinado ao combate desta violência que não só se perpetua nas mulheres, mas especialmente nos filhos e filhas dessas mulheres que levam para a vida a marca daquilo que aconteceu no recesso de seus lares. Mais uma vez, lembro a todos e a todas que, embora o mês de agosto esteja acabando, cabe a nós levarmos nas nossas vidas a responsabilidade que não apenas vítimas, não apenas agentes públicos detêm, mas toda a sociedade, de proteger a mulher e, com isso, proteger aquilo que nos é mais caro: o amor, a tranquilidade, a segurança e, acima de tudo, a igualdade entre todos nós, seres humanos. Dito isso, vou anunciar a quarta finalista, que é da Escola Municipal de Educação Básica Nossa Senhora Aparecida, Gabriela Périco Canel. Convidamos agora a senhora Jocelene Montalha, neste ato representando a senhora Vera Correia, secretária municipal de Educação, para dirigir seu tributo. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui hoje, numa noite tão especial. Estou representando a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da nossa secretária Vera Lúcia, que hoje está em formação fora do município, e também sou conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E é um orgulho imenso ver essas mulheres dedicadas que todos os meses se reúnem e pensam e elaboram e a gente põe funcionar. E ouvindo todos os discursos, vendo a apresentação, fiquei encantada, fiquei pensando que bom que esses adolescentes, essas crianças, esses jovens estão podendo refletir, estão podendo conhecer as formas de violência que tem, que muitas vezes a gente não faz ideia que uma pessoa da nossa família está passando por isso. Que essa sementinha, que com certeza deu certo, consiga crescer, consiga dar muitos frutos. E nesses momentos a gente percebe que a educação vai muito além da sala de aula, muito além de fórmulas, muito além de contas e conteúdos que a gente decora. Então, esses jovens, né, olhando para essas meninas que estão aqui na frente, têm a oportunidade de fazer a diferença. E que essa mensagem que elas trouxeram através dos seus desenhos, das suas frases, que consigam ir através dos muros, alcançar muitas famílias. Então, parabéns, meninas, meninos também, né, porque tivemos muitos participantes. Parabéns a todas as escolas que abraçaram essa campanha. A gente sabe que não é fácil, porque a gente não para na escola, né? Mas esses temas não podem ficar de fora. E para nós do Conselho foi uma satisfação muito grande de ver que as escolas abraçaram a ideia. Então, parabéns a todos, muito obrigada. E eu anuncio a quinta finalista, que é do Colégio Expressivo, a Isabela Bagatini. Convidamos agora a secretária
secretária de Educação do Estado de Santa Catarina, a senhora Michele Vaccaro, para dirigir-se à tribuna. Boa noite, obrigada pelo momento. Quero aqui cumprimentar todas as autoridades já nominadas, né, aqui presente. Um cumprimento muito especial ao chefe minha xará, presidente do Conselho. Parabéns por esse momento, parabéns por essa iniciativa. Cumprimentar todas as nossas escolas aqui participantes, né, que seja da rede estadual, que seja da rede municipal, privada. Parabéns aos professores por permitirem estar apresentando isso para os nossos estudantes. Parabéns aos estudantes por se permitirem esse momento de aprendizado. Tudo que é passado, o que fica é o aprendizado, né? A transformação interna da nossa vida, mas a transformação do nosso meio onde a gente vive. Parabéns por estarem aqui, parabéns por participar. E eu quero, né, agradecer a minha colega Daniela, da Coordenadoria Regional de Educação, que é a nossa coordenadora do NEPRE. O NEPRE é o Núcleo de Prevenção contra Droga e Violência na Rede Estadual de Ensino. E a Daniela trabalha com todas as nossas 45 escolas da nossa região da MAI. Nossa coordenadora, obrigada pela parceria, obrigada pelo trabalho. E estou fazendo um informativo, né, nas escolas. Quem trabalha nas escolas, é tudo muito dinâmico, né? Um dia uma coisa, um dia outra. Eu que fui ali 14 anos diretora de escola e hoje estando de coordenadora. É tudo muito dinâmico e a gente acaba esquecendo de divulgar e informar. Mas o Catarinas por Elas, né? A soldado Betanin está aqui, trabalho fantástico nas nossas escolas. É um programa do governo do estado e todas as secretarias do governo do estado trabalharam dentro da sua secretaria, o Catarinas por Elas. A Secretaria de Estado da Educação, o eixo educacional do Catarinas por Elas, a escola que respeita, educação para relações saudáveis, trabalhou isso nas nossas 1.038 escolas a nível do estado e nas nossas 45 escolas da nossa regional, compreendendo os 14 municípios da região da MAI. E essas relações saudáveis dentro da escola, além do nosso objetivo, que é a denúncia quando propriamente precisa, mas é a prevenção. A prevenção do dia a dia, aquele respeito com o colega, aquele respeito com si mesmo, aquele respeito com o meio, e assim a gente levar para a nossa roda, né, para o meio que a gente convive. E isso tudo lá com o nosso estudante, lá com o nosso adolescente, lá dentro da escola e assim ele compartilhando lá fora também. Então, eu queria só fazer um adendo, que isso tudo é fundamental e importante, justo porque, como eu disse, são crianças, são adolescentes que logo, tão logo estarão ali na sociedade, né? Como adultos, homens e mulheres. Então, acho importante a gente estar frisando isso. Mas chega, né? De fala, tão importante aqui agora, é o finalista, que é a 6ª finalista, né? Da Escola Janete Cassol, Camille Vitória Pelissari. Escola Municipal, Janete Cassol, Camille não está? Nem o representante da escola? Não? Michele, tem que deixar para vocês então estar entregando. Convidamos a coordenadora do Núcleo de Mulheres Empresárias da ACIS, senhora Tatiane Ferronato, para dirigir-se à tribuna. Boa noite a todos. Queridas crianças, pais, autoridades presentes, como adultos, a nossa missão é guiar as futuras gerações. Por isso, em nome da Michele Cagliari, eu quero iniciar parabenizando o Conselho Municipal de
de Direitos da Mulher de Xanxerê e todas as mulheres que fazem parte do Conselho. O trabalho de vocês planta a semente do respeito onde ela é mais fértil, no coração das nossas crianças. Neste momento, em nome da CICS, do Núcleo de Mulheres da CICS, eu quero agradecer imensamente à Procuradoria da Mulher e, em seu nome, parabenizar todas as instituições que estão de mãos dadas neste movimento. É essa união de forças que vai transformar as nossas realidades. Crianças, para construirmos uma cidade segura, precisamos praticar a regra de ouro, o respeito. Respeitar significa cuidar e valorizar as mulheres, suas mães, suas irmãs, suas amigas e professoras. A verdadeira força não está na violência, mas sim na empatia e na justiça. Parabéns a todas as instituições parceiras, aos colégios, às professoras e principalmente a vocês, nossos adolescentes premiados. E eu quero chamar a 7ª finalista da Escola Romildo Cezepanic, Sabrina. Convidamos a representante da OAB por Elas, doutora Mariana Pasquale Cursino, para dirigir-se à tribuna. Boa noite a todos. Cumprimento as autoridades aqui presentes, na pessoa do vice-prefeito, doutora Denilson Piazus, e a todos os presentes que vieram prestigiar esse momento de finalização dessa campanha tão bonita realizada pelo Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Aqui é um cumprimento na pessoa do nosso presidente, Michele. E registro que é uma grande satisfação para a OAB fazer parte do Conselho e também atuar por meio do projeto da OAB por Elas, que garante atendimento gratuito, assistência judiciária às vítimas de violência, pois entendemos que o registro, a apuração dos fatos de violência necessita muitas vezes dessa orientação mais ampla sobre os direitos que a mulher tem, que não se encerram na seara criminal e, como muito bem a doutora Fernanda, procuradora da mulher, ressaltou, muitas vezes impactam em todo o núcleo familiar, especialmente nas crianças, refletem nos direitos que muitas vezes culminam numa dissolução de uma relação. Então, a mulher ter conhecimento dos seus direitos é fundamental para que possa, muitas vezes, encerrar esse ciclo de violência e tomar decisões não sempre fáceis, aliás, pelo contrário. Na nossa prática, no dia a dia, sabemos o quanto é difícil e o quanto a violência contra a mulher impacta, de fato, na vida dessas mulheres. A importância de campanhas como essa, especialmente voltadas para crianças e adolescentes na faixa etária dos que participaram, é importante não só para lembrar que violência não ocorre apenas na forma de agressão física, mas também moral, psicológica, patrimonial. E foi muito interessante as ações que foram realizadas nas escolas, as dinâmicas promovidas pelo Conselho, ao ver que o conhecimento que as crianças e adolescentes têm e muitas vezes que vem das vivências que eles já trazem. Então, essas campanhas têm um papel fundamental de dar nome ao que muitas vezes as mulheres não sabem que é violência. Dito isso, parabenizo a todos os que participaram, que se dedicaram, refletiram e construíram essas obras de arte realmente tão bonitas. E anuncio, então, a 8ª finalista da Escola Estadual Aparício Júlio Farrapo, Beatriz da Silva.
Convidamos agora a professora Gema Colete, gestora do Colégio Intelectos. Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimento a senhora Michele Cagliari, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Em seu nome, cumprimento as demais autoridades aqui já citadas, os pais e os alunos. É com imensa alegria e orgulho que o Colégio Intelectos se faz presente nesta noite tão especial, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Xanxerê. A campanha Agosto Lilás nos convida a refletir, conscientizar e, acima de tudo, agir pelo fim da violência contra a mulher. Ver esse debate tão necessário ganhando vida, cor e voz por meio da arte de nossos estudantes é profundamente gratificante. Parabenizo a nossa aluna Isadora Testa Lara dos Santos, que conseguiu traduzir em frase um sentimento que deve ser de toda a sociedade: o desejo por um mundo mais justo, seguro e respeitoso para todas as mulheres. Desenvolver projetos dessa natureza no ambiente escolar vai muito além do cumprimento de um calendário escolar. É consolidar o papel da escola como um espaço de transformação. Ao desenvolvermos a campanha Agosto Lilás dentro das salas de aula, oferecemos aos nossos alunos as ferramentas necessárias para que eles reflitam, questionem e se tornem cidadãos conscientes. A educação é o caminho mais poderoso para romper ciclos de violência. Quando incentivamos nossos estudantes a se expressarem sobre temas tão urgentes, estamos plantando sementes de empatia, igualdade e respeito que darão frutos por toda a vida. Querida Isadora, que a sua arte inspire outros jovens a também lutarem por respeito e igualdade. O Colégio Intelectos, com certeza, continuará apoiando projetos dessa natureza, pois é através da educação de qualidade que podemos mudar a sociedade em que vivemos. Muito obrigada e parabéns a todos os envolvidos. E eu convido a aluna da Escola de Educação Básica Joaquim Nabuco, desculpe, aluno, o menino, né? John William Possamay. Convidamos agora a professora Nádia Bonai, gestora do colégio e pré-vestibular específico. Boa noite a todos. Não é a diretora, eu sou assistente pedagógica do Colégio Específico, estou aqui representando então a nossa diretora Nádia Bonai e representando a nossa aluna Isabela Bagatini, né, que é uma das finalistas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, cumprimentar todas as autoridades presentes, já mencionadas, e também falar da importância dessa campanha do Agosto Lilás. Falar sobre esse tema é essencial, principalmente no ambiente escolar, como forma de prevenir, informar e acolher.
A escola é um espaço de formação, diálogo, reflexão, aonde podemos promover o respeito, a igualdade, a conscientização sobre a importância de reconhecer e combater todas as formas de violência. Por meio da informação e da reflexão, contribuímos para a construção de uma sociedade mais justa, livre e livre de violência, principalmente contra a mulher. O que foi representado, foi explicado, informado pelas pessoas que estiveram ali na escola, foi de suma importância, principalmente porque é nesse momento da vida dos adolescentes, das crianças, que eles vão aprender lá no futuro como tratar a mulher, como tratar o ser humano que está envolvido em toda a sociedade. Não somente quando eles forem adultos, né, onde eles realmente estarão vivenciando essas formas de violência. Nossa gratidão às autoridades e a todos os profissionais que se dedicaram a essa causa, fortalecendo ações de prevenção e mostrando que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma responsabilidade de toda a sociedade, inclusive a escola, que é a principal, né, entidade. Que possamos juntos continuar promovendo o respeito, a conscientização e a construção de uma cultura de paz. E eu convido então um aluno também, um menino, representante da Escola de Educação Básica João Winkler, o Lucas Rezende, como finalista. Convidamos a Cabo Betani, da Rede Catarina do Batalhão de Polícia Militar, para dirigir-se à tribuna. Boa noite a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer o convite feito, parabenizar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, na pessoa da doutora Michele, agradecer e parabenizar também todas as escolas que abraçaram esse projeto, mais um movimento incrível que está acontecendo aqui no nosso município. Eu ouso dizer, Biazus, que é um momento histórico que nós vivemos, e ver o engajamento de toda a sociedade. Ontem também estivemos no fórum assinando um documento que eu vejo que é um grande avanço nessa luta, no combate e no enfrentamento à violência doméstica e familiar, que está tendo no nosso município grupos reflexivos para os homens. É maravilhoso e é necessário fortalecermos nossas vítimas, trabalhar com nossas mulheres. É incrível e necessário trabalharmos e realizarmos projetos com nossas crianças e adolescentes para que saibam identificar as violências, que não reproduzam nos seus relacionamentos, mas é fundamental trabalharmos esse assunto com os homens também. Então, quando eu digo que é um momento histórico que estamos vivendo, é porque toda a nossa rede municipal de atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar estão extremamente engajados para o combate a essas violências. E quando a gente fala em violência doméstica e familiar, nós precisamos sempre lembrar que é aquela violência que acontece dentro de casa, com as pessoas do nosso convívio. E aí eu deixo um convite e um desafio
enquanto profissionais e enquanto pais. Como estamos educando os nossos filhos? E mais, o que os nossos filhos estão vendo dentro de casa? Porque eu costumo dizer que as pessoas são lá fora na sociedade aquilo que elas vivem dentro de casa. Lá fora, nós só refletimos aquilo que nós temos dentro de casa. Parabéns aos alunos e aos participantes por se desafiarem, por olharem a um tema tão delicado e, como a vereadora Fernanda falou, doloroso de olhar, difícil de olhar. Parabéns a todos que participaram e eu gostaria de anunciar aqui o finalista, o 11º finalista, lá da Escola de Educação Básica do São Caetano. Vem pra cá a aluna Emanuele. Solicitamos neste momento para que a representante da OAB, doutora Mariana Pasquale Cursino, faça a entrega das lembranças para os finalistas. Acabar com essa história aí, 20%, obrigatório 50%, mínimo. Quero ver ter coragem de fazer isso. Peço a gentileza nesse momento da diretora da escola, Janete Cassol, senhora Fernanda, para que venha até a frente. Faremos a entrega da medalha e do brinde para a diretora. E convido também nesse momento a representante do Núcleo de Mulheres Empresárias da ACIPS, senhora Tatiane Ferronato, para que também faça a entrega de algumas lembranças para os finalistas.
chegamos a um dos momentos mais aguardados e especiais desta noite. Convidamos o gerente-geral do Sicredi, o Sr. Jean Carlos, para fazer uso da palavra, também respeitando o tempo de 2 minutos, e, na sequência, anunciar o grande vencedor da campanha, realizando também a entrega da premiação do primeiro lugar. Boa noite a todos. Cumprimentar o seu vice-prefeito de Azul, presidente da Câmara, Vladimir. Michele, obrigado pelo convite, muito importante esse momento para nós do Sicredi. Falar um pouquinho do Sicredi em relação a esse momento e por que o Sicredi está aqui também hoje representando e trazendo um pouquinho também da nossa experiência, né? Hoje nós somos compostos, nós somos quase 40 mil colaboradores do Sicredi, 60% por mulheres. Então nós temos uma responsabilidade muito grande com nós, carregada. Mas 60% e qual que é a composição? Tenho orgulho de dizer que o cargo máximo da nossa cooperativa hoje ele é administrado por uma mulher, que é a Catiane, é a nossa presidente, da onde a gente tem inspiração e sempre vamos estar envolvidos com essas causas, não só por ela, mas por nós todos, né? É uma responsabilidade grande falar depois da soldada também, porque ela vivencia no dia a dia o que a gente vê nas notícias. Eu imagino para ela quão importante é um momento como esse. Você vê o que acontece, o que a gente às vezes até passa rápido para não ver e dói para a gente isso, né? E o que você disse, nós como pai de meninos, eu tenho uma menina de 12 anos, temos que ser exemplo de como ser um homem respeitoso, digno de ser um humano melhor para nossas mulheres dentro de casa. Como pai de meninas, ser um exemplo para elas. Nós temos que ser o espelho do que ela quer no futuro. Como amigo, como colega de trabalho, como futuro marido. Então eu acho que hoje, esse momento aí, ele diz tudo isso. Nós temos um comitê no município, isso é muito importante. A gente fala disso, a gente não deixa no esquecimento, né? Então todos nós estamos nos ajudando para esse momento. E para mim ficou incluído, né? Eu acho que quando fala assim, um momento mais importante, que a gente vai envolver dinheiro também, né? Então, o Sicredi, a gente está disponibilizando, então, a poupança de R$500 para o vencedor. Todos são vencedores, cada um de vocês envolveu familiar, envolveu colegas para fazer esse trabalho, não foi sozinho, né? Saiu a criatividade de cada um, mas vocês pediram opinião, foram melhorando, e por isso, de tantos finalistas que poderíamos ter, hoje nós estamos aqui com 11, e um de vocês vai ganhar o prêmio, tá? Mas vocês já ganharam também o reconhecimento de estar aqui representando suas escolas hoje. Quem que é o vencedor, senão você tem palpite? Eu sou muito bom de fazer mistério aqui também. Mas eu estou aqui então. Vamos anunciar a primeira escola, que também tem uma particularidade, tá? Essa escola, ela tem um programa do Sicredi, que é uma cooperativa escolar. A cooperativa escolar, ela já começa desde cedo com um ensinamento muito forte de cooperar, de melhorar o dia a dia de todos. Nós temos 2 escolas em Xanxerê e com muita alegria, que eu anuncio que o Sicredi também está presente lá, saiu a nossa vitoriosa, que é a Camille. Tenho certeza que por algum motivo especial, que ele não pôde estar aqui, mas está representado no diretor, e a foto. Vocês não sabem o que é o cheque, vocês sabem o que é Pix, né? Vocês pedem para os seus pais o que é Pix. Então hoje nós temos um cartão Pix aqui, nós vamos tirar uma foto com ela também lá no Sicredi. Você manda a foto, ela recebendo lá o prêmio dela e vocês publiquem junto com as outras fotos, tá bom?
bom, gente, aí, ó. Bonita a festa aí, ó. Né? Então quem ganhou foi o pessoal da Janética Sol, né? A menina da Janética Sol. Todo mundo aqui na lista, aqui, todos ganharam presentes. Né? Por alguma coisa a menina não está presente, a gente também tem que entender, né? Agradecer que às vezes acontece alguma coisa, né? Aquela é o cartaz dela. O cartaz dela está aqui lá atrás. Parabéns à grande vencedora e a todos os finalistas que com dedicação, criatividade e entusiasmo contribuíram para tornar essa campanha um verdadeiro sucesso. E dessa forma, convidamos todos a tomarem seus assentos. Que esta noite fique na memória como a certeza de que suas vozes merecem ser ouvidas, suas criatividades merecem ser valorizadas e suas ideias podem inspirar mudanças e transformar o mundo ao seu redor. Hoje, ouvimos diferentes vozes. As vozes das nossas autoridades, as vozes dos educadores, as vozes das instituições, mas, acima de tudo, ouvimos as vozes das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Vozes que nos lembram que a transformação começa muito antes da vida adulta. E talvez essa seja uma das mensagens mais importantes desta noite. A sociedade que queremos construir amanhã começa com aquilo que ensinamos, valorizamos e praticamos hoje. Cada frase importa, cada desenho importa, cada conversa importa, cada atitude importa. Porque uma sociedade livre da violência contra a mulher não se constrói apenas por meios de leis e políticas públicas. Ela se constrói dentro das nossas casas, nas escolas, nas relações e na forma como ensinamos nossas crianças a compreender o respeito e a dignidade. Nasce da educação, do respeito, da empatia e da consciência. E, principalmente, nasce da coragem de não aceitar a violência como algo normal, de não justificar o injustificável e de não se calar diante daquilo que precisa ser transformado. Que as vozes ouvidas nessa noite não se encerrem ao final dessa cerimônia. Que elas continuem ecoando em nossas escolas, em nossas famílias e em toda a nossa comunidade. Porque quando ensinamos pelo respeito, educamos para a igualdade. E quando educamos para a igualdade, começamos a transformar o futuro. Que a partir de hoje, quando alguém ouvir falar em Agosto Lilás, não pense apenas em uma campanha. Que pense em compromisso, em proteção, em conscientização e em coragem. Que pense em todas as mulheres que precisam saber que não estão sozinhas e que existe uma rede preparada para acolhê-las, orientá-las e protegê-las. E que pense também em nossas crianças e adolescentes que estão aprendendo desde cedo que nenhuma forma de violência deve ser aceita, justificada ou normalizada. Hoje, eles nos ensinaram. Nos ensinaram que uma frase pode despertar consciência, que um desenho pode transmitir uma mensagem e que uma ideia pode provocar uma reflexão. E que uma voz, por mais jovem que seja, pode ajudar a transformar a sociedade. Nossa esperança é que, no futuro, sejam eles os adultos responsáveis por levar adiante essa mensagem e por ensinar uma nova geração a construir relações baseadas no respeito, na igualdade e na dignidade. Porque é assim que uma sociedade se transforma. Uma ideia de cada vez, uma atitude de cada vez, uma consciência de cada vez e uma geração de cada vez. E que esta noite não seja apenas uma lembrança, mas o início de um compromisso que continue vivo, muito depois do Agosto Lilás terminar. Muito obrigada pela presença, pela participação e principalmente por acreditarem que juntos podemos construir uma sociedade mais justa, segura e livre da violência contra a mulher. Uma excelente noite a todos e fiquem à vontade para o copo que está sendo servido.